Olá, bom dia. Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós teremos nossa aula número 12, essa aula que encerra o ciclo da nossa disciplina. Então a gente está finalizando hoje aqui nossa disciplina de Gestão Ambiental. Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um ponto muito interessante, que é a questão relacionada à auditoria e à certificação ambiental. Esse é um ponto muito relevante dentro do sistema de gestão ambiental, porque esses processos de auditoria e a consequente certificação ambiental pode dar um status diferenciado para a empresa que está requerendo esse sistema e acaba sendo um diferencial importante para essas empresas quando a gente pensa em mercados muito competitivos, pode ser uma situação muito diferenciada. Além disso, um ponto crucial dentro da discussão quando a gente pensa em sistema de gestão ambiental é o fato das vantagens da própria empresa mesmo, quando ela está alinhada com essas questões. Primeiramente, um pensamento social muito importante relacionado com a questão da preservação desses aspectos, acaba sendo um evento muito importante, e também de economias que vão ocorrer dentro da própria empresa, economia de matéria-prima, economia de gasto de energia, evitando potenciais multas por situações erradas que ocorrem ali, que podem ser punidas. Então, todas essas questões, elas são minimizadas e até excluídas quando a gente está alinhado aqui com um sistema de gestão ambiental, tá uma empresa que obtém a certificação ambiental, então esses eventos acabam sendo minimizados. Bem, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os tipos de auditoria, vamos ver a auditoria ambiental e um programa de auditoria. Então, esse é o ponto que a gente vai finalizar nossa disciplina de gestão ambiental. Mas antes de finalizar o nosso curso e a nossa aula, nós vamos tratar também de uma temática que é de extrema importância, que é a temática de educação ambiental. Apesar dela estar intimamente relacionada com o sistema de gestão ambiental, da própria gestão ambiental, ela não é um tópico trabalhado diretamente dentro do sistema de gestão ambiental. Mas a educação ambiental, ela acaba sendo um pivô, uma fonte de extrema importância dentro desse conceito. Por quê? Porque a educação ambiental, alinhada com seus objetivos, ela visa, então, que as pessoas elas tenham esse conhecimento, essa educação para tratar das questões ambientais. Diante dessa temática, nós vamos trabalhar, então, os objetivos da educação ambiental, as vertentes da educação ambiental e como a educação ambiental ela pode ser aplicada nas empresas. E aqui relacionando ainda mais ela com o sistema de gestão ambiental, certo? Então, aqui nossos pontos que nós vamos abordar na aula de hoje. Bem, a gente tem aqui nosso momento de interação, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas relacionadas com a nossa aula ou com a nossa disciplina, a gente já retoma. Bom, vamos aqui dar seguimento à nossa aula e vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, auditorias e certificações ambientais.
Bem, o que é auditoria? A auditoria é uma avaliação independente que pode ser restrita ou ampla nesse aspecto que vai abranger aspectos operacionais, de decisão, de controle, e ela vai estar relacionada a um determinado assunto, sendo ela realizada por um especialista e que ele faça um julgamento profissional e que comunique os resultados aos interessados. O que é essa definição? É definição de auditoria ampla, tratando de todos os aspectos de uma auditoria, não só a definição de auditoria ambiental. Aqui falando sobre auditoria, o termo auditoria. E qual o objetivo de uma auditoria? É averiguar se as metas e os objetivos estão de acordo com as disposições planejadas, ou seja, se vai verificar se o planejamento inicial que foi descrito está sendo alcançado, ou então se está sendo estabelecidos, que foram estabelecidos previamente. Se eles foram implementados com eficácia e se estão adequados. Ou seja, dessa maneira é avaliar se o planejamento ou as metas que foram estabelecidas dentro de um ciclo da empresa, se elas estão sendo alcançadas, se o caminho que estão seguindo vai chegar lá no objetivo final, no planejamento final, nessas metas. Então, essa é a importância dentro de um processo de auditoria. Bem, o processo de auditoria, ele tem alguns atores envolvidos e o processo de audição, ele vai ser centralizado em 3 figuras bem definidas. Primeiramente, é quem solicita a auditoria, então é o cliente, algum responsável de algum setor dentro da empresa, ou o próprio proprietário. Então, ele que pode ser, que vai ser o cliente, então o solicitante da auditoria. Nós temos o auditor, que é um profissional que vai conduzir o processo de auditoria. Um ponto importantíssimo na contratação do profissional é verificar se ele tem plenos conhecimentos a respeito da área. Porque envolvendo um profissional que não tem conhecimento da área, não tem habilidade suficiente para realizar adequadamente um processo de auditoria, então esse processo ele pode trazer questões contrárias muito maiores do que até o fato de não fazer a auditoria. Então, por isso que deve se verificar, realizar ali uma entrevista, ver a experiência que o profissional tem na área, para que ele possa realmente fazer a auditoria de maneira correta e que ela possa trazer, então, benefícios ou mostrar ali situações inadequadas dentro desse processo. E quem também, outro ator, é o auditado, que ele é o responsável pela área que deve ser auditada. Então, por exemplo, uma auditoria relacionada a uma questão financeira, então nós vamos ter ali quem é o responsável por aquele setor dentro da empresa, então é a área que vai ser auditada, certo? Um ponto importante é entender a diferença do que é auditoria e do que é fiscalização. Porque a auditoria são situações previamente programadas e que elas possuem um escopo e objetivo bem claro, enquanto a fiscalização não. Ou seja, vamos pensar em um restaurante, por exemplo. Eu tenho ali a fiscalização, recebeu uma denúncia falando que eles não estão adequados com a questão da limpeza, utilizando produtos que já estão vencidos, então esse tipo de questão. Então, o fiscal da área responsável, ele vai fazer uma visita ali sem avisar. Porque imagina, se eu quero pegar uma situação inadequada, um fiscal vai mandar um documento avisando que vai dia tal, no horário tal lá para poder verificar, não vai ter mais aquele problema, obviamente. Então, por isso que a fiscalização é um evento que é oportuno ali, ele vai naquele momento, não vai avisar ninguém, chega ali sem chamar muita atenção para que ele pegue, consiga perceber
as questões que estão sendo feitas que não está de acordo com o que prevê na legislação. Já a auditoria, ela é uma situação contratada, tem um escopo e objetivo muito bem definido para que ela possa, então, analisar as situações inadequadas que ocorrem ali. E ela também tem como principal fator a verificação se os objetivos, as metas, o planejamento que foi realizado anteriormente, se ele está alinhado, se ele tem potencial de alcançar as metas finais ou não, já que a fiscalização é uma situação distinta, como a gente explicou anteriormente. Temos tipos de auditoria relacionadas com o local e também se elas estão relacionadas com o próprio corpo de funcionários que ocorre na empresa ou se ela é contratada, tem uma equipe terceira sendo contratada. Então, nós temos as auditorias internas, essas que cobrem o sistema de gestão de uma organização durante o ano de curso. E elas são realizadas pelos seus próprios funcionários. Temos as auditorias externas de tipo 1, essas que são realizadas por parceiros do auditado. Então, existe uma relação do auditado com essa empresa contratada. E temos a auditoria externa do tipo 2, que é realizada por uma organização terceira, ou seja, que não tem relação alguma com o auditado. Então, o auditor, ele tem o objetivo principal de coletar informações de diversas formas, entrevistas, exames de documento, observação, entre outros, e compará-las com os critérios da auditoria e relatar o resultado ao cliente. Então, esses são os principais objetivos de um auditor que está realizando um processo de auditoria. Bom, nós temos aqui uma questão, quando a gente pensa numa auditoria, da equipe que vai realizar essa auditoria, sendo que eles vão apresentar atributos e tem que também ter habilidades para realizar esse processo. Então, usualmente, a equipe de auditoria ela possui um auditor líder e auditores auxiliares, sendo que o papel do auditor líder é gerenciar e liderar de maneira efetiva e eficiente o processo de auditoria e todas as expectativas de comportamento para um auditor verificar também de um auditor auxiliar. Já o auditor auxiliar, ele que vai tratar mais diretamente com os problemas, com as pessoas, então ele tem que ter competência para se expressar claramente, também habilidade interpessoais, manter a independência e objetividade, ter ali uma organização pessoal necessária para o desempenho efetivo e eficiente da auditoria, fazer um julgamento adequado, pensando nas evidências objetivas, reagir com sensibilidade às convenções e cultura do país ou região. Nós temos essa diversidade, às vezes uma empresa que é contratada, uma empresa situada em uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, que vai fazer uma auditoria em uma região muito distinta, no Nordeste, no Norte, no Sul. Então, nós temos ali que ter essa sensibilidade em relação à própria cultura local. E a capacidade analítica e tenacidade para reagir de forma sensata a situações de tensão que pode ocorrer naturalmente dentro de um processo de auditoria. A auditoria ambiental, ela é muito importante e ela provavelmente surgiu em momentos simultâneos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, sendo ela um instrumento que auxiliava as empresas e indústrias a assumirem o papel da prevenção, ou seja, uma postura proativa em relação à problemática ambiental. Temos aqui duas imagens de acidentes ambientais muito graves. Essa imagem aqui é a explosão do reator 4 da usina de Chernobyl, que ocorreu em 1986, na União Soviética, na parte da Ucrânia da União Soviética. Naquela época ainda nós tínhamos a União ali.
E o que ocorreu foi de uma falha do projeto e falha humana, porque eles foram realizar um teste de segurança, simulando uma queda de energia, e realizaram um procedimento equivocado que gerou ali um aquecimento muito forte, sendo que nós temos água ali nos reatores para resfriar, e ela foi aquecida muito rapidamente, gerou uma grande quantidade de vapor d'água, que a pressão fez com que explodisse ali o reator. O que ocorreu é que houve então essa grande explosão, incêndio, e com isso os produtos dos reatores, que são radioativos, eles foram acendidos ali por causa das plumas dessa explosão. Estima-se alterações na radioatividade no Canadá. E nós estamos aqui com um problema que ocorreu na União Soviética. Então, não se sabe ao certo as pessoas que... problemas relacionados com essa radioatividade, o que afetou diretamente ou indiretamente as pessoas nessa região, mas foi um acidente gravíssimo. Essa região está isolada até hoje e apresenta altíssimos níveis de radiação. No Brasil, no ano seguinte, 1987, nós tivemos um sério problema na cidade, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, onde nós tínhamos ali uma clínica abandonada que tinha um aparelho para radiografia. O interior desse aparelho apresentava ali, para realizar as radiografias, o Césio 137. O que ocorreu é que uma falha na segurança ali da cidade acabou permitindo que uma equipe de catadores de produtos de reciclagem retirasse esse aparelho daí para levar para um ferro velho para poder vender o metal que tem ali. Entretanto, no interior, eles encontraram uma cápsula que continha o Césio 137. A decomposição do Césio 137, ele reage formando ali o bário 137M, esse sim que apresenta um pó azul fluorescente, que chamou muita atenção ali das pessoas que estavam próximas ali, porque ele emite uma fluorescência muito forte, só que é altamente tóxico. Então, uma quantidade desse pó foi distribuído ali para a população, as crianças brincaram com esse pó, e ali nós tivemos diversas pessoas que ficaram doentes diretamente do processo de radiação, muitas morreram, e até hoje sabe-se de relatos, principalmente de câncer relacionado a esse processo que ocorreu aqui no Brasil, de um descuido que foi aqui o evento com o Césio 137 da cidade de Goiânia. Bom, então a gente vê aqui que essa questão da auditoria ambiental, ela é muito importante, visando a minimização de eventos como esses dois problemas aqui que foram ocasionados por falha humana e poderiam ter sido verificados anteriormente. A auditoria ambiental, ela é um instrumento da gestão ambiental que busca verificar se as empresas cumprem requisitos ambientais estabelecidos em suas atividades, produtos e serviços. Nós temos aqui a auditoria de conformidade ambiental. Nessa situação, ela vai verificar se a empresa, então, ela está em conformidade com as questões ambientais. A de desempenho, para verificar se o desempenho ambiental dessa empresa está alinhado. E também para verificar a implantação do sistema de gestão ambiental. Então, é a auditoria de sistema de gestão ambiental. Então, são tipos distintos de auditoria e que são importantes aí para verificar a área de atuação dentro de um processo de auditoria. De qualquer forma, independente da sua classificação, é necessário programar previamente a auditoria, estabelecer claramente o escopo e o objetivo, e para isso é preciso construir um programa de auditoria que compreende um conjunto de práticas planejadas e direcionadas para o período de tempo e de um propósito específico. Então, por isso que a gente tem aqui o processo de auditoria sempre visando um processo de melhoria contínua. A auditoria ambiental, ela acaba sendo um retrato
fomentando a situação ambiental da organização auditada, portanto, ela deve ser continuada a fim de garantir melhores resultados. Ou seja, é baseada em um ciclo onde nós temos aqui o processo de auditoria para verificar eventos de não conformidade dentro daquele setor, daquela empresa, identificar as causas dessa não conformidade e, dessa maneira, traçar planos de ação para definir aqui as propostas de ações corretivas para essas não conformidades. Após isso, visa, então, implementar ações para que possa, então, chegar ali à obtenção dessa certificação ambiental, mas pensando que é sempre num ciclo. Então, dentro do processo de obtenção da certificação ambiental, nós temos esses eventos, esses pontos que devem ser, não podem ser deixados de lado, e temos que ter essa sequência muito bem esclarecida dentro aqui de um processo de auditoria ambiental. Então, nós temos aqui a auditoria de manutenção. Por quê? Porque a certificação ela tem uma validade. Então, nós temos aqui o processo de auditoria de manutenção, que é realizada após a certificação, sendo ela semestral ou então anual. E ela é parcial em relação ao sistema e objetiva acompanhar a implementação e a eficácia do sistema. E a auditoria de recertificação, quando a auditoria completa deve ser realizada antes do vencimento do certificado. Então, o certificado tem a validade se a empresa ela quer manter essa certificação ambiental, ela tem que requerer novamente uma auditoria completa e ela vai, então, a recertificação tem o objetivo de revalidar o certificado por mais um ciclo. E aqui nós temos a norma ISO 14001, que é uma norma alinhada com esse processo de certificação ambiental, e ela vai verificar se a gestão ambiental ela realmente está funcionando dentro dos padrões exigidos, mas não assegura que a empresa ela tenha um desempenho ambiental excelente, mas sim que ela tenha um compromisso com a melhoria contínua, com o processo de melhoria contínua. Ou seja, a empresa, ela não, se ela tem aqui muitos problemas relacionados com as questões ambientais, para que ela possa alcançar um nível de excelência dentro de um sistema de gestão ambiental, ela não necessariamente ela precisa iniciar o processo já nesse nível de excelência. Ou seja, como nós temos os ciclos, todo o sistema de gestão ambiental ele é baseado nesses ciclos. Nós vimos lá o ciclo PDCA, diversos ciclos que estão ali, são ferramentas importantes dentro do sistema de gestão ambiental. Então, a empresa ela assume um compromisso pensando em obter melhorias diante daquele cenário. Então, para que ela alcance esses processos, esse nível de satisfação, ela vai, então, estar ali com esse compromisso alinhado dentro desse processo. Então, aqui nós vimos aqui o processo de certificação ambiental. Agora, nós temos aqui nosso momento de interação. Vocês podem fazer perguntas e nós vamos discutir uma questão aqui. Frente ao contexto da relevância da questão ambiental na atualidade, como a auditoria ambiental pode colaborar com uma mudança de cenário? Então, deixa um tempo para que vocês reflitam sobre essa questão e a gente já retoma aqui para a gente discutir outros pontos da nossa aula. O primeiro ponto dentro dessa questão é entender os critérios da auditoria. Então, nós temos aqui, pensando na auditoria ambiental, a auditoria de conformidade legal ambiental, onde são verificados requisitos da legislação vigente
incluindo se as exigências técnicas de licenças e autorizações estão adequadas. Temos a auditoria de desempenho ambiental, nesse caso são verificados indicadores de desempenho a serem comparados com padrões ou metas definidas. E a auditoria de sistemas de gestão ambiental se verifica, então, se o processo de gestão ambiental está adequado. Com isso, nós temos, então, o objetivo da auditoria de certificação. Ela tem como objetivo produzir uma declaração ou certificado atestando que os critérios de auditoria são cumpridos pela organização auditada. Exemplo, auditorias previstas no sistema de certificação ISO 14001, cuja credibilidade é pautada em um sistema internacional de credenciamento de organismos certificadores e auditores. Então, aqui nós temos nossa questão aqui relacionada ao processo de certificação. Agora nós vamos trabalhar no segundo e último tópico aqui da nossa disciplina, o tópico de educação ambiental. Assim como nós discutimos no início da nossa aula, a educação ambiental ela não é um tema discutido diretamente dentro do sistema de gestão ambiental. Mas, como nós vamos poder compreender agora com a discussão desse tópico, ela é uma base de suma importância para que a gente possa alcançar nível de excelência dentro do sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque todas as mudanças elas são baseadas no quê? Em adquirir conhecimento. A pessoa, os hábitos, eles só vão ser mudados quando a pessoa entender que aquela mudança é importante. E para isso ela precisa de conhecimento. E aqui a educação ambiental, ela tem esse viés, essa importância de destaque por ser uma ferramenta de educação. Então, a educação ambiental, ela é considerada como um elemento crítico para a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, lembrando que o desenvolvimento sustentável tem aqui o tripé baseado no desenvolvimento social, econômico e ambiental. E ela é a base para que possa se compreender e se desenvolver esse ponto. E o que é a educação ambiental? A educação ambiental ela é um processo permanente no qual indivíduos e comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais presentes e futuros. A educação ambiental ela começou a ganhar visibilidade em 1972 com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, que foi realizada em Estocolmo. Então nós temos aí mais de 40 anos desde esse ponto, a gente vê uma alta evolução das correntes teóricas nas universidades. Nesse ponto, é praticado a educação ambiental de maneira que ela se esgota apenas em realizações de eventos, palestras e distribuição de panfletos. Então a gente vê que mesmo nesse ambiente onde se discute numa universidade o conhecimento, é trabalhado apenas eventos de uma maneira geral teóricos. Então ele acaba se esgotando apenas nas práticas aqui de eventos, palestras, distribuição de panfletos. E parte dos profissionais das áreas pedagógicas, eles acreditam nessa fórmula, sendo ela, de uma maneira geral, ela é incapaz de consumir o processo educativo. Então, chegar ali num local e fazer uma palestra mostrando a importância e não fazer com que a pessoa realmente ela compreenda que aquela mudança ela pode ser fundamental dentro desse processo. Ela faz com que seja muito distinto o processo de aprendizagem. Ou seja, vamos ter ali um evento importante para que as pessoas consigam compreender que aquela mudança ela é de fundamental importância. Agora, quando a gente pratica simplesmente ela, o que não deixa de ser importante é trazer o conhecimento teórico, mas que a gente tem que sempre pensar que nesse tipo de situação, como o processo de educação ambiental, o que os dados vêm mostrando
é que a prática da realização de um evento voltado para a educação ambiental, ela acaba se tornando mais efetiva do que propriamente e simplesmente o processo de obtenção da parte de teoria dessa discussão. Então, nós vemos que muitos projetos na área de educação ambiental, eles acabam apresentando esse caráter superficial, tendo objetivo apenas de informar ou de sensibilizar os atores envolvidos, mas acaba não contextualizando sua atuação e também as teorias que permeiam o tema. Ou seja, acaba agindo apenas sobre as consequências e não sobre as causas de um problema ambiental. Exemplo de tudo que nós estamos discutindo, olha só. Campanhas que tentam sensibilizar a população a descartar o lixo corretamente. Pensa na sua cidade. Não importa o local que você mora. Vamos pensar nessa temática. Quantas campanhas já foram realizadas tentando sensibilizar a população contra o descarte de lixo corretamente? Eu posso citar inúmeras aqui que eu já vi, principalmente quando a gente vê aqueles problemas de o lixo que a pessoa descarta de maneira incorreta. Ontem mesmo, eu fui buscar meu filho na escola e vi ali um senhor com uma picape descartando o seu lixo. Era muito isopor, madeira, lixo de construção, descartando em um terreno baldio. Aquilo ali me chamou a atenção, que eu falei, olha só, a gente pensa que a gente está evoluindo, que a gente está alcançando um nível de melhoria contínua nesse processo, mas a gente vê que grande parte da população não está preocupada com isso. Simplesmente ela está preocupada em não ter um problema, não ter um custo para aquele descarte. Então, quantas já foram realizadas e quantas podem ser consideradas realmente bem-sucedidas? Então, isso é um ponto muito relevante. Olha aqui o que ocorre. A gente vê imagens aqui. Podemos passear em qualquer região que nós dificilmente não vamos encontrar esse tipo de situação. Então, a gente pensa, a quantidade de lixo recolhida das ruas das grandes cidades brasileiras, elas crescem de maneira progressiva. E esse aumento, ele está alinhado ainda com o aumento no investimento e punição para manter as limpas. Então, o que ocorre? A gente tem um aumento no investimento para manter a rua limpa, aumento de punição para quem comete esse tipo de ato. Mas, às vezes, assim, a gente vê que o lixo ainda continua aumentando. Então, nota que um problema é muito maior do que a gente imagina. O Brasil, atualmente, ele é o quarto país que mais produz lixo no mundo. Tudo bem que o Brasil também é uma das maiores nações que nós temos no mundo, em tamanho, extensão e também a população. Mas nós também temos aí um nível de desenvolvimento relativamente importante quando a gente vê outros países também. Então, de acordo com a WWF, o Brasil tem essa posição em relação à produção de lixo quando a gente pensa no contexto mundial. Bem, então o objetivo principal da educação ambiental é o quê? É desenvolver uma perspectiva de ação holística relacionada ao homem na natureza. Lembram desse tema? A gente discutiu já aqui nas nossas primeiras aulas o ponto da questão do direito ambiental, lembra? Que a gente tratou aqui sobre o ponto da ação holística. Ou seja, nessa situação, é entender que os problemas eles devem ser tratados de maneira integrada. Ou seja, quando a gente discutiu aqui a questão no direito ambiental, desse tópico de ação holística, nós vimos lá o entendimento do cuidado, do tratamento, da preservação dos recursos naturais de maneira integrada, ou seja, não de maneira
fracionada como era realizado anteriormente. Então, aqui também a integridade do homem, a integração do homem de maneira holística dentro do contexto da natureza. Então, para isso, a gente vai levar em consideração que os recursos naturais, eles são limitados e que de fato realmente são. Nossa água é limitada e a gente vê que a degradação desse recurso vem avançando de maneira muito importante e as estimativas indicam que grande parte da população vai perder acesso direto a esse recurso de fundamental importância nos próximos anos. E também entender que o homem, atualmente, ele é o responsável pela degradação e que, então, dessa maneira, ele tem que estar envolvido com essas temáticas. Olha ali, a grande parte da degradação ocasionada no meio ambiente é realizada pelo homem. Novamente, a gente cai naquela discussão bem ampla para poder tratar da manutenção dos alimentos necessários para que a população tenha para o consumo. Tudo bem que a gente tem que produzir utilizando a terra, é importante, ali meio de recurso, nós discutimos já ao longo da nossa disciplina esses pontos, mas nós temos que ter ali um equilíbrio para que haja manutenção dos recursos ambientais. E por quê? Porque eles são apresentam uma importância elevadíssima para a manutenção desses recursos mesmo. A manutenção da qualidade da terra, a manutenção do ciclo da chuva. Todo esse ponto aqui, eles são de fundamental importância, até propriamente aqui para a produção do alimento. Além disso, nós vemos também que, quando a gente fala em objetivo da preservação da educação ambiental, ela tem um viés importante na promoção da consciência e também da sensibilidade ao meio ambiente. Visa, então, desenvolver o conhecimento e também a compreensão dos problemas ambientais, motivar a execução de ações de melhoria e manutenção da qualidade ambiental, engajar ações que levem à resolução dos problemas ambientais e qual a base para o desenvolvimento da educação ambiental. É ali, nas pessoas que vão formar, ou as pessoas que vão ser formadores de opinião e também de promotores de decisão futuros, que são, então, a nossa geração, das crianças atuais. Obviamente que ela não deve ter somente esse viés de educação ambiental ser aplicada ali na escola e ter esses tópicos somente dentro desse contexto das crianças. Não, a gente tem que trabalhar lá nas pessoas que estão degradando o ambiente atualmente, também as pessoas que tomam decisão, mas aqui nós temos um ponto muito importante para a preservação dos nossos recursos naturais. E nós temos aqui as principais vertentes na educação ambiental, a vertente da educação crítica e a conservadora. Na educação conservadora, ela não remete ao que é da estrutura da sociedade, ou seja, não questiona a origem dos problemas e não pretende transformar a realidade. Olha só que ponto. Ela quer fazer uma ação somente de mitigação. Ou seja, nós temos ali aquele terreno baldio que está todo cheio de lixo, então promove uma ação que vai lá e retirar aquele lixo, mas não trabalha com as pessoas que estão levando aquele lixo para aquele local. Quais as características? As características é o conservacionismo. A natureza intocada e intocável busca a preservação das áreas naturais total ou parcialmente restritas à presença humana, sem questionar o modelo de ocupação urbana e as desigualdades de acesso e de uso desses recursos. Comportamentalismo, o foco fica no indivíduo e nas possíveis mudanças de atitude desse, sem questionar as características políticas, socioeconômicas e simbólicas que geram e estimulam determinados comportamentos. Aqui, nessa vertente, as ações elas são marcadas por imperativos, ou seja, apague a luz, feche a torneira,
mas não explica o porquê que você deve realmente tomar essas ações. Então, por que você deve ter esse cuidado? Bem, temos aqui o ponto também da ecoeficiência, esse que se caracteriza pela proposição de soluções tecnológicas para os problemas ambientais. E essas soluções, no entanto, elas são meramente paliativas e não alteram a lógica insustentável de produção e de consumo. Exemplo, incentivo ao consumo de produtos reciclados ou acondicionados em embalagens recicláveis. Ou seja, vamos consumir aquele produto, mas não vê ações para diminuir que haja esses produtos que vão ser reciclados. Então, a quantidade de lixo que chega ali, ela continua sendo a mesma. E somente a ação de incentivar a utilização desses produtos recicláveis, elas não são umas ações que visam, então, a diminuição no foco inicial do problema. Então, auxilia apenas na mitigação dos problemas ambientais, agindo em suas consequências e não nas suas causas. E aqui nós temos a educação ambiental crítica, essa que visa transformar a sociedade em um ambiente de democracia plena, base de suas ideias e práticas. Ela vai trabalhar zonas de conflito socioambiental, buscando a transformação crítica dos agentes sociais e a construção de consensos. Ela também é chamada de transformadora, e a educação crítica, ela parte da premissa de que a consciência individual socioambiental começa a ser construída quando o sujeito se entende como um sujeito social. Qual a conclusão da educação crítica? O sujeito ele vai refletir e compreender a origem dos problemas e suas consequências, propondo formas de intervenção nessa realidade. Então, aqui é trabalhado, é discutido o problema dentro do cerne inicial daquela ação, fazer com que a pessoa, pensando em um exemplo muito básico, aquela pessoa, como eu citei, que jogou ontem, desse relato que eu fiz, que estava jogando ali seus detritos de construção em uma área ali, era uma área onde passava um rio ali, um fundo de vale. Então, ele entender que aquela ação ela está errada, ela pode prejudicar tanto ele, mas muitas outras pessoas, e também a manutenção da qualidade ambiental. Se ali fosse uma zona de captação de água, ele estaria poluindo. E a ação aqui na educação crítica, ela visa fazer com que essa pessoa ela compreenda o equívoco dela e que ela não cause mais aquelas ações e que ela possa ainda fazer com que outras pessoas que fazem aquele mesmo ato, ele possa fazer com que ela entenda que está errado. Quando a gente pensa na conservadora, a ação seria eu ir lá e limpar aquela sujeira que ele fez. Então nota que semana que vem ele vai ter mais ali rejeito e vai jogar novamente ali naquela região. Então mostra a diferença da educação ambiental crítica e da conservadora. E nós podemos trabalhar a educação ambiental nas empresas? Podemos e devemos. A Política Nacional de Educação Ambiental ela prevê para as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, a incumbência de promover programas de ação de educação ambiental. Os programas de educação ambiental eles são importantes porque eles auxiliam na capacitação dos colaboradores diretos e eles minimizam a possibilidade de conflitos externos com os consumidores e outras partes interessadas. Então, aplicação aqui de eventos para aproveitamento de água de chuva, revisão periódica dos vazamentos, reformas e adequações nos banheiros, projetos de reuso de água. Então, são exemplos muito básicos de propostas visando a discussão de educação ambiental nas empresas. E tem vantagem? Nós temos muitas vantagens aqui quando a gente pensa na aplicação de educação ambiental nas empresas. Primeiramente, é o fato dos colaboradores e funcionários estarem comprometidos com esses objetivos. Uma visão do marketing positivo das marcas
e dos produtos e serviços da empresa. Então, pode gerar ali vantagens competitivas quando a gente pensa nas questões de destaque da sua marca. Então, pode gerar essas vantagens competitivas em relação aos concorrentes. Temos também aqui que pode gerar um aumento dos lucros e ativos da empresa como consequências do melhor posicionamento da marca, produtos e serviços no mercado. Além disso, pode gerar também, pelo fato de gerar economias dentro dos processos produtivos. Então, isso aqui é uma base muito importante. Então, o empresário que ainda tem um viés equivocado de entender que a implantação de sistema de gestão ambiental só gera custo para a empresa, e até a própria aqui, educação ambiental, que é o que nós estamos tratando, ela só gera custo. Vou ter que contratar alguém para vir falar sobre isso, vou ter que deslocar um funcionário para poder promover essa ação. O que ele tem que compreender é que o que pode gerar ali são benefícios muito maiores do que esse custo inicial que ele vai ter para a implantação desse sistema. Também a redução de chance de acidentes ambientais e de problemas com a imagem da empresa, e o maior controle dos aspectos ambientais da empresa, evitando multas legais. Bem, chegamos aqui ao final dessa aula. Deixo um tempo aqui para que vocês possam tirar suas dúvidas em relação à nossa disciplina de uma maneira geral, e a gente já retoma para fazer o encerramento. Vamos lá, pessoal, vamos usar esse tempo aí para tirar dúvidas em relação à nossa disciplina. Bom, hoje finalizamos aqui a nossa disciplina, trabalhamos o último tópico previsto aqui no nossa ementa, nosso conteúdo programático, que foi o processo de auditoria. Então, o que nós vimos na aula de hoje, os tipos de auditoria. Trabalhamos aqui como é realizada uma auditoria ambiental e o programa de auditoria, visando então a obtenção de uma certificação ambiental, o que pode promover diversos benefícios para uma empresa, para uma corporação dentro desse processo. Então, o processo de auditoria ambiental, ele finaliza todos os pontos previstos aqui dentro do sistema de gestão ambiental. Lembrando que o sistema de gestão ambiental, que foi o ponto-chave de discussão da nossa disciplina, ele é sempre baseado em ciclos. Então, é obtenção de melhoria contínua, e que ele é uma área muito importante atualmente, vem ganhando muito destaque, as empresas têm procurado, porque elas entenderam que os benefícios são muitos quando a gente implanta sistema de gestão ambiental, que são diversos, que nós discutimos ao longo da nossa disciplina. E também trouxemos um tema extra aqui, que é o tema da educação ambiental, que ela é um ponto-chave para essa mudança de chave, essa mudança de comportamento de muitas pessoas que não entendem ainda a importância da manutenção dos recursos ambientais para essa geração e para gerações futuras. Então, nós vimos os objetivos da educação ambiental, as vertentes da educação ambiental e a educação ambiental nas empresas e sua importância. Dessa maneira, a gente finaliza a nossa aula número 12. A aula que, novamente, cito, ela finaliza, também encerra o nosso ciclo da nossa disciplina. Gostaria de agradecer a atenção, foi muito bom passar aqui esses momentos ao longo desses 12 dias, 12 aulas, para que a gente possa, então, discutir esse ponto muito importante, que é a disciplina de gestão ambiental. Desejo a todos muito sucesso e um grande abraço.